Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, Deus, o Todo-Poderoso, quis realmente matar Moisés, como afirmam a maioria dos comentaristas e estudiosos bíblicos? Será que é isso mesmo? A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 26, diz que Moisés, sua esposa Zípora ou Séfora, e seus dois filhos, Gerson e Eliezer, estavam saindo de Midian e indo para o Egito para cumprir a missão dada por Deus a Moisés. Uma missão difícil e de grande responsabilidade, diga-se de passagem. Quando pararam numa estalagem, a Bíblia diz que o Senhor o encontrou e o quis matar. Tradução, João Ferreira de Almeida. Então Zípora ou Séfora tomou uma pedra aguda, afiada, e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés. E disse: certamente me és um esposo sanguinário. E o Senhor desviou-se dele. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção em alguns detalhes ou pormenores importantes para entendermos melhor essa história um tanto quanto confusa. Primeiro detalhe: a palavra de Deus diz que o Senhor o encontrou numa estalagem. Estalagem, na época de Moisés, era um lugar onde se podia acampar com segurança, tomar banho e se alimentar. Segundo detalhe, em Êxodo capítulo 4, versículo 24, está escrito que o Senhor o encontrou e o quis matar. Tradução, João Ferreira de Almeida. A tradução Novo Mundo diz: Deus o encontrou e procurava entregá-lo à morte. A Bíblia de Jerusalém diz: Yahvé veio ao seu encontro e procurava fazê-lo morrer. A Bíblia hebraica Stuttgartensia diz: o Senhor foi ao seu encontro e procurou fazê-lo morrer. A Bíblia católica Ave Maria diz: o Senhor atacou Moisés procurando matá-lo. Meus queridos irmãos e amigos, quem o Senhor queria matar? O Senhor queria matar Moisés ou um de seus filhos? Podem notar que o nome de Moisés não aparece nos 3 primeiros versos, 24, 25 e 26. A grande verdade é que Deus, o Todo-Poderoso, não quis matar Moisés, como está escrito. Deus Todo-Poderoso, ou o Senhor, já havia chamado Moisés e passado todas as orientações necessárias de quando chegasse no Egito. E Moisés, obedecendo, estava a caminho do Egito para cumprir essa missão difícil e muito importante.
Não tem sentido que depois de tudo isso, o Senhor querer matá-lo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não esqueceu de passar nenhum detalhe para Moisés. Deus sabia da situação familiar de Moisés. O Senhor queria matar entre aspas, é o filho de Moisés. Notem bem que a Bíblia hebraica Stuttgartensia e a Bíblia de Jerusalém dizem: o Senhor veio ao seu encontro e procurou fazê-lo morrer. Como assim? Prestem atenção, queridos irmãos e amigos. Naquele tempo, e até recentemente, as pessoas acreditavam que tudo, absolutamente tudo, procedia de Deus, como vida, saúde, morte, enfermidades, maldições, bênçãos, etc. O livro de Jó fala sobre isso. Jeremias, no capítulo 31, do versículo 29 ao 34, fala sobre isso. Existe na Bíblia expressões, palavras, construções gramaticais, etc., que são peculiaridades da língua hebraica. E essas interpretações idiomáticas não devem ser interpretadas literalmente. Por exemplo, em Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, e carta de Paulo aos Romanos capítulo 9, versículo 13, diz: amei a Jacó e odiei a Esaú, interpretando: agradei de Jacó, mas não me agradei de Esaú. Na Bíblia está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. Significa que Deus permitiu que Faraó continuasse agindo da maneira que escolheu. Deus não decide de antemão quem vai se perder e quem vai ser salvo. Isso é predestinação, é diabólico, não é bíblico. Portanto, existem muitas expressões idiomáticas que são peculiaridades da língua hebraica, que se chama hebraísmo. Meus queridos irmãos e amigos, aconteceu que o filho de Moisés ficou doente. Deus o quis matá-lo, é hebraísmo. Deus o quis matá-lo, é hebraísmo. Zípora ou Séfora, que já não era a favor da circuncisão, pois considerava um ato sanguinário e desnecessário, achou que o seu filho ficou doente porque não tinha sido circuncidado, e por isso Deus procurava tirar sua vida. Então, imediatamente cortou o prepúcio de seu filho e jogou aos pés de Moisés. Portanto, o versículo 24, o Senhor veio ao seu encontro e procurou fazê-lo morrer. O Senhor veio ao seu encontro e procurou fazê-lo morrer. Está falando da doença que acreditavam ter vindo do Senhor, por não terem circuncidado o filho. Talvez Moisés, nesse momento, discutiu com Zípora ou Séfora, fazendo ela pegar uma pedra aguda e fazer a circuncisão, dizendo: não é isso que queria? Está feito. Certamente me és um esposo sanguinário. A doença do filho
fizeram Moisés e Zípora refletirem que tinha algo errado e que precisava ser consertado urgentemente. Quarto detalhe: Zípora disse: certamente me és um esposo sanguinário por causa da circuncisão. Quinto detalhe: houve ali, sem dúvida nenhuma, um desentendimento familiar. Estavam a caminho do Egito Moisés, Zípora e seus 2 filhos. Depois desse desentendimento, depois da doença e depois da circuncisão de seu filho, Zípora e os seus 2 filhos não acompanharam Moisés. Voltaram para a casa do pai em Midian. O menino estava em convalescência e a cirurgia rústica e sem os instrumentos necessários exigia muito cuidado. Podia infeccionar. Podem ler lá em Êxodo capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Eles não acompanharam Moisés. Moisés foi revê-los muito tempo depois. Sexto detalhe: Moisés ficou em Midian 40 anos. Ele teve 2 filhos. O primogênito chamava-se Gerson e o segundo chamava-se Eliezer. Gerson com certeza foi circuncidado, deixando Zípora ou Séfora impressionada por ser um ato sanguinário. E talvez por isso não quis circuncidar Eliezer. Mas devido às circunstâncias, acabou circuncidando-o. Para terminar, 7º detalhe: a circuncisão é uma pequena cirurgia para a remoção do prepúcio. O prepúcio é uma pele que cobre a glande do pênis, a cabeça do pênis. Ela era realizada no 8º dia de vida. Os escravos nascidos em casa e os estrangeiros que fossem comprados também tinham que ser circuncidados. Deus fez o pacto ou aliança com Abraão a respeito da circuncisão quando ele tinha 99 anos de idade e seu filho Ismael já tinha 13 anos de idade. Podem confirmar lendo em Gênesis capítulo 17, versículos 24 e 25. Nós podemos notar claramente que a aliança da circuncisão está associada a 2 importantes promessas. Primeira promessa: Deus faria dos descendentes de Abraão uma grande nação. Segunda promessa: Deus daria um lugar para que os descendentes de Abraão se estabelecessem. Alguns questionam por que Deus, o Todo-Poderoso, escolheu a retirada cirúrgica do prepúcio para servir de sinal de aliança. A palavra de Deus, a Bíblia, não diz absolutamente nada a respeito disso, mas talvez porque o pênis é o órgão responsável pela reprodução e estava em formação uma nova e diferente nação. A circuncisão, fisiologicamente, é muito importante para a higiene e ajuda muito a relação sexual. Porque a circuncisão era realizada no 8º dia de vida. Um bebê
depois de ficar 9 meses no útero, encontra algumas dificuldades de adaptar-se à nova vida. Depois de 7 dias, as células estão mais resistentes e o bebê está mais familiarizado com tudo. O prepúcio sendo retirado nessa época, a dor é menor e a cirurgia fecha rapidamente. Os especialistas no assunto dizem também que no 3º dia de vida do bebê, a protrombina é 30% do normal. No 8º dia de vida, a protrombina sobe para mais de 100%. A protrombina é uma proteína sanguínea que intervém na coagulação. Deus, o Todo-Poderoso, sabendo de tudo isso e muito mais, Ele nos criou, mandou que fosse realizada a circuncisão no 8º dia. Meus queridos irmãos amigos, como podem perceber na história, Zípora, esposa de Moisés, pegou uma pedra aguda, afiada, e cortou o prepúcio do filho. A circuncisão era uma cirurgia pequena, mas exigia cuidado, local higiênico, etc. Ela cortou de uma maneira grosseira, numa estalagem. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. Isso nos ajuda muito. O nosso compromisso é com a verdade. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.